Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, dia 16 de março, uma rodada onde a gente vai ter muitos clássicos, tá galera? Muitos jogos aí importantes, clássicos aí pelo mundo todo, e eu separei aqui 10 jogos pra gente analisar juntos, tá? Vou estar deixando um bilhetezinho aí no final do vídeo e logo seguido um bingo também pra gente brincar aí nesse domingão, fechou? Antes de mais nada, já deixa seu like no vídeo que é muito importante, tá? Vai estar fortalecendo o trabalho que eu ofereço diariamente para vocês e também ajudando o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então já deixa seu like aí que é de graça e vai estar ajudando bastante aí o BetGreen. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo, fechou? E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Se você tem interesse, tem alguma dúvida, quer mais informações, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E nessa rodada, galera, a gente vai ter esses clássicos aqui, né? Vamos ter muitos jogos importantes, né? E jogos, assim, jogos é ótimo para assistir, né? Vamos ter aqui Celtic e Rangers, né? Um grande clássico mundial, né? Pelo campeonato da Escócia. Aí vamos ter aqui no campeonato inglês Arsenal e Chelsea. Vamos ter Copa da Liga Inglesa, Liverpool e Newcastle. Aí Bundesliga, a gente vai ter o Stuttgart contra o Leverkusen. Carioca, jogo de volta entre Flamengo e Fluminense. Campeonato Gaúcho, Internacional e Grêmio. Campeonato francês, PSG e Olympique de Marseille. Campeonato italiano, Atalanta e Inter. Campeonato espanhol, Atlético Madrid e Barcelona. E Campeonato paulista, Palmeiras e Corinthians, né? Então, assim, só jogão, tá, galera? Quem gosta de assistir jogo vai ficar preso dentro de casa nesse domingo. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o Campeonato da Escócia. A gente vai ter o Celtic jogando em casa contra o Rangers, 9h30 da manhã esse jogo. Jogo aí onde eu vejo o favoritismo do Celtic, né? Tá no momento melhor do que o seu rival, né? O seu arqui-rival aí, o Rangers, né? O Celtic é líder com 75 pontos, enquanto o Rangers está em segundo com 59 pontos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí 3 vitórias do Celtic, 1 vitória do Rangers e 1 empate. Então, assim, o Celtic costuma levar a melhor, e como eu falei, o momento do Celtic é melhor, né? Se a gente for ver aqui, o Celtic tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos, e o Rangers 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa vence, né? O Celtic para vencer aí esse jogo contra o Rangers, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Celtic, 3-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, Premier League, né? Campeonato inglês, jogo entre Arsenal e Chelsea, né? Um grande jogo por sinal. O Arsenal vai estar jogando em casa, né? Jogo que acontece aí 10h30 da manhã. O Arsenal aí que ainda está na esperança de tentar tirar esse título do Liverpool, que cá entre nós é bem difícil de acontecer, né? O Liverpool abriu uma vantagem aí bem considerável, mas o Arsenal está aqui em segundo lugar com 55 pontos, enquanto o Chelsea é o quinto colocado com 49 pontos, vai tentar aí buscar essa vitória para voltar para a quarta posição, né? Porque atualmente o Manchester City está jogando nesse exato momento e está passando, né, o time do Chelsea, né? Então o Chelsea vai tentar ir buscar essa vitória fora de casa para voltar para o grupo dos 4 melhores. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, galera, a gente vai ver aí 3 vitórias do Arsenal e 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? Então, assim, o Arsenal tem levado a melhor, porém é clássico e tudo pode acontecer, né? A primeira opção para esse jogo, a gente vai com a dica mais de 1 gol na partida, né, que é a dica assim mais safe, mais segura, e a segunda opção, ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Liga Inglesa, a gente vai ter a grande final aí, jogo entre Liverpool e Newcastle, 1h30 da tarde esse jogo, né, o jogo vai ser na localização neutra, né, vai ser lá no Wembley Stadium, e a gente vai ver os últimos 5 jogos de cada equipe. O Liverpool 4 vitórias e 1 derrota, né, acabou sendo eliminado aqui da Champions, né, não conseguiu passar pelo PSG, que acabou eliminando nos pênaltis, né, então agora o Liverpool vai estar focado aí no campeonato inglês,
inglês, na Premier League, onde está bem encaminhado, e nessa grande final aí da Copa da Liga Inglesa. O Newcastle, por sua vez, aí, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, e no confronto direto, 4 vitórias do Liverpool e 1 empate aí, então o Liverpool tem levado a melhor nesse confronto direto, e como eu falei, vai estar focado aí 100% aí no campeonato inglês e nessa final da Copa da Liga Inglesa, né, para conquistar esse título. Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né, Liverpool para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Liverpool. Agora vamos aqui para o próximo jogo, a gente vai ter campeonato alemão, Bundesliga, vamos ter aqui o Stuttgart jogando em casa contra o Bayer Leverkusen. Esse jogo que acontece 3h30 da tarde, o Stuttgart vai estar jogando em casa e vai tentar surpreender, né? O Stuttgart que está nesse exato momento em 10º lugar com 37 pontos, né? Vai tentar vencer aí para poder subir na tabela, quem sabe brigar aí para ficar entre os 6 melhores. E o Leverkusen que ainda tem esperança de tentar tirar esse título aí do Bayern de Munique, que está jogando nesse exato momento, está ganhando de 1-0, né? O Leverkusen é segundo colocado com 53 pontos, faz a campanha muito boa, porém empatou muitos jogos importantes, né? Como vocês podem ver, 8 empates aqui nesses 25 jogos, e isso daí acabou prejudicando a equipe, poderia estar sim brigando pau a pau aí com o Bayern de Munique. Os últimos 5 jogos do Stuttgart, a gente vai ver aqui 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e o Bayer Leverkusen 2 vitórias e 3 derrotas, né? Vem de 3 derrotas seguidas, né? 2 delas pela Champions, né? Perdendo aí pro seu rival Bayern de Munique e perdendo em casa na Bundesliga também pro Werder Bremen. No confronto direto a gente vê que tem um equilíbrio grande, né? 1 vitória do Leverkusen e 4 empates nos últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica ambos marcam, tá galera? Acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para a grande final do Campeonato Carioca, jogo entre Flamengo e Fluminense, né, o nosso famoso Fla-Flu. Jogo que acontece aqui 4 horas da tarde. Primeiro jogo, o Flamengo abriu uma vantagem, né, 2-1, venceu 2-1 o primeiro jogo, e agora tem a vantagem do empate a seu favor para ser campeão aí do Campeonato Carioca, né. É clássico, tudo pode acontecer, né, então a gente vai estar dando uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Flamengo, 5 vitórias seguidas, né, tá numa sequência excepcional, e o Fluminense 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. No confronto direto, 2 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Fluminense e 2 empates, então querendo ou não tem um equilíbrio, né? Não deixa de ser um clássico, então um equilíbrio total, né? E a primeira opção para esse jogo a gente vai pegar aqui o mais de 1 gol e meio na partida, tá? Acredito que vai bater 2 gols ou mais, especialmente que o Fluminense tem que sair para o jogo para tentar reverter essa situação, né? Então um jogo muito bom aí para 2 gols ou mais. E a segunda opção, casa vence, né? Querendo ou não, vejo o Flamengo favorito novamente, assim como foi no primeiro jogo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Flamengo. Agora vamos para mais um clássico aqui, agora no Campeonato Gaúcho, né? Vamos ter simplesmente Grêmio Internacional, na verdade Internacional e Grêmio, né? Agora o jogo vai ser no mando do Internacional. Primeiro jogo jogando lá na Arena do Grêmio, o Internacional venceu por 2-0 e agora tem aí a vantagem do empate e podendo perder até por 1 gol para ser campeão gaúcho, né? Os últimos 5 jogos do Internacional, 5 vitórias seguidas, né? Tá on fire, vencendo todos os jogos aí, né? Numa sequência muito boa. E o Grêmio que vem aí de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, né, nesses últimos 5 jogos. O confronto direto só dá Internacional, né, galera? São 4 vitórias do Internacional e 1 empate nos últimos 5 jogos. Então aqui, eu particularmente vejo favoritismo novamente do Internacional, tá, galera? E a primeira opção, a gente vai com a dica casa vence, né, Internacional para vencer, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Internacional. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Francês, Ligue 1, vamos ter aqui o PSG jogando em casa contra o Olympique de Marseille, né? Jogo 4h45 da tarde, promete ser um grande jogo por sinal, né? O PSG que é líder isolado ainda, não perdeu para ninguém, né? Vai tentar buscar esse título aí de forma invicta, né? São 20 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota, 65 pontos, né? Eu particularmente acredito que o PSG vai ser campeão aí com umas 8 rodadas de antecedência aí, pelo menos, tá? Talvez umas 6 ou 8 rodadas, né? Vamos dizer assim. O Olympique de Marseille está na vice-liderança, 49 pontos, né? Vocês veem aí o abismo, né? São 16 pontos de diferença. Tá em segundo lugar aqui.
Acredito que é uma equipe que vai se garantir aqui entre os 4 melhores, né? Ou até mesmo entre os 3 melhores, né? Para garantir vaga na Champions da próxima temporada. Os últimos 5 jogos aqui do PSG, 4 vitórias e 1 derrota, né? Conseguiu aí classificação em cima do Liverpool, né? Venceu nos pênaltis e vai vir motivado para esse jogo contra o Marseille, né? O Marseille que nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. E no confronto direto, 4 vitórias do PSG e 1 vitória do Marseille. Nesse jogo aqui, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? PSG para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora vamos aqui para o campeonato italiano, Série A, vamos ter Atalanta jogando em casa contra Inter de Milão, 4h45 da tarde esse jogo, né? Promete ser um jogo também bem interessante, né? Inter que é líder do campeonato com 61 pontos, né? 1 ponto de vantagem aí para cima do Napoli, que é o segundo colocado, e a Atalanta em terceiro lugar com 58 pontos, né? Ou seja, a Atalanta vencendo esse jogo pega a liderança da Inter, porque vai a 61 pontos, porém tem um saldo de gol melhor, né? Tem um saldo de gol aqui positivo de 37, enquanto a Inter tem 36, né? E vencendo esse jogo, vai aumentar aí mais um gol pelo menos aí de saldo, e com isso pega a liderança do campeonato, né? Então promete ser um grande jogo aqui, esse confronto entre a Atalanta e Inter. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta conquistou aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e a Inter 4 vitórias e 1 empate nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, só deu Inter, né? 5 vitórias nos últimos 5 jogos aí para Inter de Milão. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Que é a dica mais segura, e a segunda opção fora o empate, né? Inter de Milão ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol, né? Um grande clássico, né? Atlético Madrid contra Barcelona. 5 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Atlético Madrid, e acredito que tem tudo aí para ser um jogo emocionante, né? Na classificação aqui a gente vai ver o Barcelona líder do campeonato com 57 pontos, vem de uma sequência boa aqui na Campeonato Espanhol La Liga, 5 vitórias seguidas, né? E Atlético Madrid que está aqui em terceiro lugar com 56 pontos, podendo pegar a liderança do campeonato se vencer esse jogo, né? Obviamente que o Barcelona tem um jogo a menos, então essa diferença mais para frente pode cair e acabar perdendo a liderança aí do Atlético Madrid caso vença esse jogo, né? Mas o que vale aí é esse jogo da rodada, né? A gente vai ver aqui o Atlético Madrid 2 empates, uma vitória na verdade aqui, né? Que aqui foi empate. 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, e o Barcelona 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Confronto direto, 3 vitórias do Barcelona, 1 vitória do Atlético Madrid e 1 empate, né? Então assim, o Barcelona tem levado a melhor nesse confronto direto, né? E com isso a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, né? Esse jogo tem tudo para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Barcelona. Agora nosso último jogo aqui, Campeonato Paulista, grande final aí entre Palmeiras e Corinthians, lembrando que é jogo de ida e volta, né? O primeiro jogo aí, Palmeiras vai estar jogando em casa, jogo que acontece 6h30 da tarde, e a gente vai ver os últimos 5 jogos do Palmeiras, 4 vitórias e 1 empate, né? Tá aí numa sequência muito boa, e o Corinthians também numa sequência boa, né? 4 vitórias e 1 derrota, infelizmente essa derrota aí foi uma derrota que não poderia acontecer, que foi na Libertadores aí pro Barcelona de Guayaquil, né? Perdeu de 3-0, e no jogo de volta venceu por 2-0, mas acabou sendo desclassificado aí no agregado, né? Confronto direto, equilíbrio total, né? Uma vitória do Palmeiras, uma vitória do Corinthians e 3 empates, né? E se tratando de clássico, ainda mais numa final, tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, né? Primeira opção aqui, a gente vai pegar o mais de 1 gol e meio na partida, né? Acredito que é jogo ótimo para 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam, né? Acredito que o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, marca o golzinho. E o Palmeiras, que jogando em casa tem um pouquinho de favoritismo, né? Também vai marcar gol. Então esse ambos marcam aqui é excelente. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos os palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, né, o bilhete padrão, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo, grande final aí da Copa da Liga Inglesa, jogo entre Liverpool e Newcastle, a gente pegou aqui Liverpool vence com empate anula, para dar aquela garantia extra aí no nosso bilhete. Segundo jogo, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aqui o Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marseille, a gente pegou mais de meio gol no primeiro tempo. E o terceiro jogo, Campeonato Espanhol La Liga, Atlético Madrid contra Barcelona, a gente pegou essa opção aqui do ambos marcam mais de 2 gols e meio, tá? Essa opção
descrição aqui, tem lá na Betano. Se não tiver aí na banca que vocês utilizam, você pode estar pegando um ambos marcos, também é bem considerável, tá? No final a gente teve uma odd de 2,16, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$216,01. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bingo da rodada, né? O nosso bingo desse domingão, e ele ficou assim, ó. O nosso bingo aqui a gente pegou 5 jogos, tá, galera? Esse bingo aqui a gente fez lá na Estrela Bet, lembrando que eu vou estar deixando o link desse bingo na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? Só você clicar no link que você já vai direto pro bilhete pronto, sem ter que ficar procurando jogo por jogo, opção por opção, tá? E o nosso bingo ele ficou assim, ó. Primeiro jogo, Arsenal e Chelsea, né, pelo campeonato inglês, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, campeonato carioca, Flamengo e Fluminense, mais de um gol e meio na partida. Terceiro jogo, campeonato gaúcho, Internacional e Grêmio, a gente pegou aqui Internacional vence com empate anula. Aí o quarto jogo, campeonato italiano, Atalanta e Inter de Milão, mais de um gol e meio na partida. E o último jogo, campeonato paulista, Palmeiras e Corinthians, mais de um gol e meio na partida, né? O nosso bingo aqui a gente focou bastante, né, nesse mercado de mais de um gol e meio, né? Dos 5 jogos aqui a gente escolheu 4 com esse mercado de mais de um gol e meio, né? Ficou bem interessante. A gente teve uma odd final aqui de 3,97, ficou uma odd muito boa. E se for bater pela lógica, né, tem grande chance desse bingo aqui bater. Sempre lembrando de colocar aí aquele famoso troco do pão, né? Valor baixo. Lembrando que bingo é sempre para a gente ter aí uma gestão maior ainda do que os bilhetes simples, né? Então tem essa gestão de banco e controle emocional sempre, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e compartilha também o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!